Queria poder desejar um domingo, um bom domingo para todos vocês, mas fica difícil, né? Então o bom dia vai pela educação e o bom domingo também vai pela educação, porque estou gravando esse vídeo aqui no Maracanã já 10h30 da noite, após a transmissão de ontem, após o jogo de ontem, e eu confesso para vocês que ainda está difícil aceitar e digerir o que aconteceu ontem no Maracanã. O Fluminense ele desperdiçou 4 pontos no Campeonato Brasileiro de maneira absolutamente inaceitável e injustificável. Primeiro contra um adversário direto, nessa luta contra o rebaixamento, e depois contra um rival, que desde 2022 vem ganhando constantemente do Fluminense. Por N motivos. E o jogo de hoje, talvez, eu não vou lembrar todos os jogos, mas eu tenho certeza que o jogo de hoje, ou de ontem, o Fluminense não merecia ter sido derrotado no Maracanã. O empate era, no mínimo, mais justo. O Fluminense teve chance de vencer, o Botafogo também teve chance de vencer. O Fluminense fez o primeiro tempo como um todo melhor, principalmente da metade do primeiro tempo em diante. Foi superior, criou oportunidades, poderia ter vencido. O Botafogo, no segundo tempo, criou mais oportunidades, também poderia ter. Faz parte do futebol. Nem sempre o melhor vence e tudo. E é assim que as coisas acontecem. Mas ontem o Fluminense merecia ter saído com esse ponto que era extremamente importante. Seria extremamente importante. O Mano vem falando uma coisa já desde que ele assumiu. Às vezes não vai dar para você conquistar 3 pontos. E aí você tem que pelo menos garantir um. Você tem que pelo menos não perder. Esse era o jogo ontem. E aí é necessário a gente separar aqui algumas coisas nessa análise. Primeiro, o adversário. O Fluminense não só enfrentou um rival aqui do Rio de Janeiro. O Fluminense enfrentou o líder do Campeonato Brasileiro. Um time qualificado, que mesmo modificado, assim como o Fluminense estava modificado, é um time com jogadores qualificados que está na liderança, não é por acaso. Ele está vivo nas outras competições. Então o Fluminense enfrentou um grande adversário e o Fluminense foi competitivo. O Fluminense jogou e não merecia ter sido derrotado. Então por si só, se a gente olhar o desempenho, foi um grande jogo? Não é que foi um grande jogo, mas pô, é um jogo difícil pra caramba. E o Fluminense lutou, competiu e deveria ter saído pelo menos com um ponto. Poderia ter feito gol, tranquilamente. Então isso é algo que a gente estaria valorizando aqui agora, depois de um empate. Que manteria o Flu fora do Z4, poderia voltar hoje, dependendo do resultado do Criciúma, mas a gente olharia para esse resultado e falaria, pô, é o líder do campeonato, competimos, brigamos, ganhamos do Atlético na última rodada, vamos para mais uma decisão agora, e é isso, vamos lá, passar parte de novo, continuar recuperando. Mas aí, eis que... e outra coisa, jogando a zaga reserva, com 2 jogadores desentrosados, com o Manuel há muito tempo sem jogar, sem ter sequência. Há de se ressaltar isso, sem também Paulo Henrique Ganso, com o Cano também recuperando o ritmo de jogo. O Fluminense também era um time modificado e mesmo assim competiu. Mas aí as coisas vão acontecendo. Primeiro machuca o Nonato, aí o Nonato sai, aí tem que colocar outro jogador no lugar, assim, um efeito borboleta, as coisas vão acontecendo naquele momento, tem mais uma substituição a fazer por conta de ser um choque, uma concussão. O Nonato teve que ser levado para o hospital, ele saiu daqui consciente, graças a Deus, aparentemente ele estava bem, e aí entra o Felipe Melo, para fazer aquela bizarrice, cometer aquele erro injustificável, inaceitável, porque não dá para um jogador da experiência do Felipe Melo cometer aquele tipo de erro, não dá. Às vezes acontece, dá um branco, não vai ser a primeira vez, nem vai ser a última que a gente vai ver isso, mas num jogo decisivo como esse, num clássico como esse, não dá para um jogador com essa experiência do Felipe Melo cometer esse tipo de erro, não dá. E aí o que não dá também, e eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, porque na hora da transmissão eu falei, pô, tá faltando 5 minutos. É Felipe Andrade ou Felipe Melo? Coloca o Felipe Melo, o cara mais experiente, para rebater bola, para matar o jogo, porque aparentemente as duas equipes são satisfeitas com o resultado. Então não vou ser hipócrita aqui de dizer, não podia ter colocado o Felipe Melo, não. Mas a partir de agora, Mano Menezes, a partir de agora, que o Felipe Melo já comprometeu os últimos 2 jogos. A bola está contigo. Se você continuar escalando, continuar colocando, a responsabilidade é sua, mano. É sua. A gente não pode confundir gratidão.
Eu falei isso ontem, eu vou repetir aqui agora. Quem não considera o Felipe Melo importante na conquista do ano passado, importante nessa retomada do Fluminense como um time de alto nível, brigando por títulos, respeita a opinião de todo mundo. Eu não vou fazer isso. Ele foi importantíssimo, foi uma liderança importante e em vários jogos deu uma resposta positiva. Vários jogos. Mas a gente não pode continuar olhando para trás. Foi por olhar para trás, foi por ficar olhando para 2023 que o Fluminense entrou também nessa situação. Não dá. É um abraço, muito obrigado por tudo. Ninguém está fazendo favor a ninguém. O jogador é pago, recebe salário e não tem que ficar vivendo em função de gratidão e de passado. Não está dando mais? Não joga. E o Mano já estava fazendo isso, na verdade. Porque, reparem, o Manuel passou à frente do Felipe Melo. Hoje ele seria a última opção da zaga. E entrou por circunstância do jogo. Então eu creio que o Mano já estava fazendo isso. Ele já estava nesse processo. E hoje foi uma necessidade. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Ninguém imagina que um jogador com essa estrada vai cometer uma cabacice dessa. Num jogo como esse. Ninguém imagina. O técnico não espera um negócio desse. Ninguém poderia esperar. E esse foi o fator que definiu o jogo de uma vez por todas, determinou a derrota do Fluminense. Eu acho que não tem dúvida quanto a isso. É isso. Foi o erro crasso cometido pelo Felipe Melo. Eu vou trazer a palavra do Mano aqui, porque tem um outro capítulo que é a arbitragem, que a gente tem que tratar aqui. Vou trazer a palavra do Mano Menezes e eu vou finalizar justamente com um gancho para falar dessa situação de arbitragem. Que ele fala sobre não expor o Felipe Melo, fala sobre os erros cometidos pelo time e depois termina falando da situação da arbitragem. Vamos ver o que disse o Mano. E aí tivemos o lance final, é óbvio que é um erro, não precisamos aqui falar sobre mais nada, podemos discutir se houve alavanca da falta, que eu acho que houve, mas é uma questão minha, pessoal, de opinião. Assim como acho que houve o pênalti no primeiro tempo, é minha questão, opinião pessoal. Mas a gente acaba sofrendo um gol num momento muito duro, muito difícil, não permite nem reação, né? Quase que empatamos com o lance do Ganso, ainda que fez uma conclusão muito bonita, mas é bastante doído você terminar um jogo nesse nível. Acho que falar sobre Felipe Melo hoje seria quase uma covardia. Eu vou me permitir não falar individualmente, porque eu acho que não é correto falar. Mas sobre as escolhas de iniciar o jogo, a gente optou por Marcelo, para jogar do lado, e achou que Manuel ficaria mais equilibrado por ser um jogador de mais velocidade do setor, porque ia ser necessário a gente fazer coberturas. O Botafogo tem jogadores que atacam bastante o espaço aí, são jogadores fortes, e acho que funcionou bem a nossa escolha, e assim vai continuar sendo. O momento de tabela de campeonato brasileiro exige a simplicidade. Foi essa talvez a frase que usei lá atrás, né? Ser o mais simples possível para ser objetivo. E eu sei que os jogadores têm muita qualidade técnica, né? Mas sempre que houve necessidade do líder do campeonato dar um bico na bola lá e um chutão para frente, ele deu, né? Então esse é a humildade que a gente fala. Você dá esse chutão, não quer dizer que você é menos. Quer dizer que aquilo é o que tem que ser feito naquele momento. E eu não estou me referindo especificamente ao lance em que houve a falha, eu estou me referindo a outras situações também. Eu acho que é isso, entender bem a situação. Cada ponto vale ouro mesmo nessa hora. E a gente tem que, se não puder fazer os 3, que às vezes não dá, deve ser sempre o objetivo de um clube grande, um time com a qualidade que tem o Fluminense, mas às vezes não dá. Às vezes do outro lado também tem alguém muito competente. Então você tem que entender isso e ir resignado, com consciência tranquila que você fez o melhor para tentar vencer. Mas que nesse dia não foi possível. Eu não gosto muito de falar em arbitragem em cima de derrota, porque sempre as pessoas depois, quando fazem o recorte da análise, sugerem que você está dizendo que você foi prejudicado e o resultado aconteceu por isso, né? Acontece que a gente sempre fala as mesmas coisas, né? Dizem que foi pênalti no lance sobre Germancano, mas que dessa vez o VAR resolveu respeitar a decisão do árbitro.
Então eu fico assim muito intrigado com essas coisas, porque tem uma hora que o VAR resolve obedecer ou seguir a orientação do que o árbitro fez, e outra hora o VAR chama por lances muito menores do que esse para fazer uma análise na beirada do campo. Então a gente precisa chegar a um lugar comum do que nós queremos fazer para que seja igual para todos. Ou vai chamar ou não vai chamar. Para nós foi pênalti, para um monte de gente foi pênalti, e o VAR nesse momento respeitou. Respeitou também o segundo lance. Porque embora tenha acontecido um erro, na minha opinião, quando o Gregory faz a alavanca para botar a perna, ele não toca na bola. Então ele toca em Felipe. Antes de tocar na bola, ele toca em Felipe. E se ele toca em Felipe, é falta. Mas é a minha opinião. Tá? Então, a gente já viu marcar falta no lance igual esse muitas vezes, principalmente quando é em cima de um defensor dentro da tua área. Mas hoje o árbitro resolveu não marcar e nós tomamos um gol assim. Né? Então, não sei se existe uma pressão externa que foi feita aí bastante forte no ano passado sobre o dono, de autoria do dono da SAF do Botafogo, se intimidou alguma coisa, porque nesse ano o pessoal está sensível pra caramba para analisar, para dar um pênalti contra, ou para marcar uma falta, anular um gol em cima de uma... O pessoal está mais sensível do que estava nos outros anos. Né? E isso é ruim, porque vai levar outras pessoas também a fazer pressão. E a pressão sempre é ruim, de um modo geral, essa é a minha opinião. Mas quando você vê que a pressão surte efeito, você se sente no direito também de fazer. Então a gente teve aqui no Maracanã o Marçal com salvo-conduto para bater, para dar porrada. Ele só levaria cartão se ele quebrasse a perna de alguém. Ele não quebrou a perna de alguém, deu porrada em todo mundo e não levou um cartão amarelo. Né? A gente teve, inclusive falaram do chute do Igor Jesus, que na hora eu realmente não vi, que foi na sequência do lance do Nonato, que acontece tudo. Eu não vi, no chute do Igor Jesus no Fuentes. Eu realmente não vi. Agora, um pênalti claríssimo, não marcado, em cima do Germancano. Uma cotovelada do Matheus Martins. Ah, mas foi sem querer é falta. Sem querer também é falta. E se é falta, foi dentro da área, é pênalti. Simples assim. Simples assim, é a minha opinião, respeito quem pensa diferente. Mas aí vai o John Textor postar story durante o jogo falando do pisão no Marcelo. Ele postou sobre a cotovelada que o Cano levou? A abraçada que o Cano levou dentro da área? Ou ele não postou? Então eu entendo, mano, de que eu toda hora fico fazendo essa pressão, desde o ano passado, pressão em cima da arbitragem, porque sabe que isso vai dar efeito, sabe que isso vai surtir efeito, sabe que isso vai ter, lá na frente, algum tipo de recompensa. É o que ele faz. Então, Textor, vai a merda também. Tá? Porque isso é algo proposital, é algo pensado, é algo estratégico. O cara não espera nem acabar o jogo, porque ele sabe que no fim das contas, isso dá resultado. E o Fluminense, mais uma vez, ele foi prejudicado por arbitragem aqui no Maracanã. Mais uma vez. Para variar. Não que isso poderia ter mudado o jogo, obviamente poderia ter mudado o jogo. Não apaga o erro do Felipe Melo que definiu o resultado. Evidentemente que não. Mas não dá. É inadmissível você ter um VAR que não para e marca esse tipo de lance. Eu não consigo entender. Tem a primeira ação do Matheus Martins chegando e tocando na bola, e depois tem a ação do Marcelo. No primeiro momento, quando eu vejo, nesse primeiro momento, normalmente a gente costuma ter sempre a reação na câmera 1, mas a gente tem que julgar sempre por todos os ângulos para poder avaliar realmente a ação do jogador. E para mim, principalmente avaliando esse ângulo aí, o Marcelo, ele tem essa ação com o pé direito, sim, na coxa do Matheus Martins, mas para mim ele está olhando a bola, ele está olhando para cima. Eu não vejo uma conduta agressiva, eu não vejo uma conduta violenta, passível de cartão vermelho. Inclusive é o próprio gesto que o Wilton Sampaio faz, que estava próximo também, e eu concordo com a ação. Para mim, principalmente com a imagem mais fechada, né, o outro ângulo, eu vejo o Marcelo olhando para cima, e no momento que ele vai apoiar esse pé, o Matheus Martins já estava ali. Para mim não é conduta violenta para cartão vermelho. Nesse ângulo mais fechado, assim, é possível observar,
O Marcelo tem ação com o pé, está olhando para cima, não vejo como uma conduta violenta, de agressão, passível de expulsão. O posicionamento com o Wilton, ele está lá analisando a disputa na área, ele vem se movimentando, claro que a gente não tem uma imagem ali no ângulo dele, mas o importante salientar nesse lance é que o tempo todo o Wilton ele está verbalizando, ele está sinalizando e está verbalizando. Agora sim a gente pode seguir, por favor. Tem a ação do Matheus Martins, o Wilton, olha só como ele vai correndo, está sinalizando nada. Mas se a gente volta aqui na disputa, a primeira ação do Matheus Martins é uma ação normal de quem está disputando a bola. Inclusive até se aquela primeira ação ele tivesse até tocado, tivesse um contato com o Cano normal, porque ele está chegando para proteção. Mas depois que ele já tem a bola dominada, que ele já fez essa proteção que é permitida pelo jogo, ele vai sair jogando, aí ele tem uma ação adicional, ele tem o gesto adicional. Olha só, ele tem o domínio da bola e aí tem um gesto adicional, atingindo o rosto do Cano, e para mim é uma ação faltosa. Na minha avaliação, uma ação que está na temeridade para cartão amarelo, não vejo como um gatilho, uma cotovelada violenta para cartão vermelho, eu vejo como um lance de temeridade, mas para mim falta, como foi dentro da área, pênalti e passível de cartão amarelo. Bom, e agora a gente olha para frente, todo mundo preocupado, evidentemente, é muito ruim, foi o que eu falei antes do jogo, muito ruim voltar para o Z4, é muito ruim dar esse passo atrás depois de tanta luta para sair. É uma vitória que pode gerar instabilidade, que pode gerar desconfiança pela forma como aconteceu. Mas quarta-feira é uma decisão, e eu não consigo olhar para esse jogo e falar para o torcedor, vamos deixar isso para lá, Libertadores, pensar só no Campeonato Brasileiro. Não. Se classifica nesse jogo de quarta-feira, a gente vai ter até outubro para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Então isso para mim não faz sentido. Não faz sentido. É outro jogo com outros jogadores, com o Thiago Silva voltando, com o Thiago Santos voltando, com todo mundo voltando. É outro cenário, o Fluminense tem uma vantagem e a gente está falando de semifinal de Libertadores. E desclassificação para mim seria piorar ainda mais a situação. Aí sim, gerar um clima maior de instabilidade que pode impactar na sequência no Campeonato Brasileiro também. Então é tentar na medida do possível, por mais que seja difícil, porque toda aquela tensão do primeiro turno, aquela sequência de derrotas, lanterna, toda aquela tensão, ela voltou, eu voltei a sentir aquela tensão. Eu sei que torcedor, vocês também estão preocupados. Mas ainda há tempo, a gente tem que entender que, olhando por desempenho, tirando aquele segundo tempo grotesco contra o Juventude, o Fluminense manteve o desempenho que vinha tendo antes, poderia ter 4 pontos a mais, tranquilamente, se não fosse erros bizarros individuais que foram cometidos, poderia estar numa situação melhor e fora do Z4. Não aconteceu, infelizmente, mas não adianta agora também a gente ficar lamentando até quarta-feira isso. Vamos olhar para frente, quarta-feira decisão, vale vaga na semifinal, isso é muito grande, representa muito pela temporada que o Fluminense vem tendo, extremamente difícil, e eu tenho certeza que isso pode ajudar também na sequência. Uma coisa que eu ia esquecendo, só queria destacar também, o Marcelo fez um grande jogo, a gente falou sobre competitividade, questão física que ele vinha tendo, fez um jogo grande aqui hoje no Maracanã, grande, jogo do tamanho do jogador que ele é, pode ser muito melhor ainda, mas o Marcelo foi muito bem. Antônio Carlos, mais uma vez, muito bem, com o Manuel, não muito travado ainda, sem ritmo, jogou às vezes até pelos dois em alguns momentos, teve uma atuação segura mais uma vez. O meio, até o Lima jogando numa função que não é muito a dele, mas até onde aguentou, não era nem para ter saído, houve uma confusão na hora de substituição. O Lima também foi bem durante uma parte do tempo. Martinelli fez um jogo muito bom, saiu cansado, o Bernal também no primeiro tempo teve uma atuação segura. O meio de campo como um todo foi bem. A gente viu um Serra novamente abaixo, não teve uma boa atuação no Maracanã. John Arias abaixo, muito abaixo do que ele pode, e faz parte, ele também vai jogar mal, ele também vai oscilar. Realmente faltou muito do John Arias, e quando ele não está bem, o time sente bastante. E o Cano, acho que o Cano foi ok, está muito longe ainda daquele Germancano, mas já é um Cano melhor do que aquele antes de se lesionar. Eu acho que isso é um sinal positivo. Poderia ter feito um gol, teve uma chance na pequena área que o John fez uma grande defesa. E se Deus quiser, esse gol vai sair em breve. Mas só para dar um panorama geral dessas atuações que aconteceram no Maracanã. É isso, galera. Deixe aí seu comentário, se inscreva aqui no canal. Eu volto com mais informações, mais notícias, assim que tivermos alguma atualização. Infelizmente as coisas aconteceram dessa forma, o que nos resta é torcer para que quarta-feira dê tudo certo e depois a gente vai lá para Goiânia buscar vencer novamente no Brasileiro, que vai ser fundamental, mais uma decisão que teremos pela frente. Um abraço, tamo junto.